Nesse caso, como a parede é muito alta, nós vamos fazer duas linhas de travamento. Uma aqui, pegando mais ou menos 1,5 m de altura, e uma outra lá em cima, para que esse sistema fique totalmente alinhado e prumado. Senhoras e senhores, que prazer ter a sua audiência aqui no Construções com EPS, este canal dedicado a tratar sobre tudo que o poliestireno expandido pode agregar na construção civil. E hoje eu tenho o prazer de ser recebido aqui pelo Gilmar Franco. Como é que tá? Gilmar, engenheiro civil, já há 10 anos trabalhando com obras, né, Gilmar? Isso. E há 3 anos trabalhando com esse sistema que nós vamos conhecer agora, que é o painel monolítico. Gilmar, fala um pouquinho pra gente sobre a sua experiência, pelo que você estava me falando. É a sexta... Aliás, você já tem 6 obras concluídas e a 7ª, essa e mais uma em andamento. Então nós temos 2 em andamento, 6 concluídas e 2 em andamento. 6 concluídas, 2 em andamento. Ou seja, já deu para apanhar bastante. Já, bastante. já levamos bastante, nós já levamos bastante porrada aí já. E automaticamente bastante experiência. Exatamente. Bastante experiência aí, já dá bastante segurança. Não que no começo não tivesse segurança, né? Que é um dos temas que a gente vai tratar. Exatamente. A gente precisa ter, não pode brincar com construção civil. A gente precisa ter conhecimento em tudo que a gente faz. Para a gente começar a mexer com esse sistema, a gente estudou bastante. Tivemos em obras em São Paulo, cursos, né, vendo toda a parte de normas técnicas, né, que ainda no Brasil a gente não tem normas técnicas definidas, né, para o painel monolítico. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Temos normas italianas, né, americanas, mas aqui ainda, brasileiro, nós não temos ainda. Mas para a gente começar a construir, a gente sempre precisa ter um conhecimento, né, não é brincadeira. Então a gente leva sempre isso muito a sério. Bacana, bacana. Vamos passear um pouquinho na obra? Vamos dar uma olhada, vamos ver todo o sistema aí como um todo. Beleza, então vamos passear na obra. Gilmar, então mostra pra gente o conceito base do painel monolítico. O EPS, na verdade, ele não tem função estrutural nenhuma, a não ser de preenchimento. Nós temos aqui o painel, o isopor, certo? O EPS. Nós temos aqui um espaçador, né? Que ele precisa estar 1 centímetro, né? 1 centímetro dessa tela, certo? Porque aqui preenchido com a argamassa. A argamassa com um traço mais trabalhado, com agregados, com a parte de aditivos, ela faz com que isso aqui seja mais resistente. Então se torna uma argamassa armada com núcleo de EPS. Então, esse é o conceito básico do sistema. Então, o núcleo é essa placa que a gente está vendo aqui. Ela tem quanto de largura? Ela tem 8 centímetros, que é mais 3 de cada lado de argamassa. 3 de cada lado de argamassa proporciona aí 15 centímetros de parede. E desses 3 centímetros, 1 centímetro ele vem antes da tela. Dessa tela e aqui. Mais 2 para fora da tela. Então tem sempre que ter pelo menos aqui. É pelo menos ou tem que ser exato? Não, tem que ser 1 centímetro tem que ser no mínimo. 1 centímetro no mínimo. É o que a gente deixa um espaçador de 1 centímetro. Entre o EPS e a tela. Aí depois mais 2 centímetros por cima. Que isso aí que compõe, né, a argamassa armada, né? Ah, legal. De e você usa esse espaçador aqui para poder garantir que vai ser respeitado esse 1 centímetro. Se ele ficar muito próximo do isopor, ele não fica uma estrutura armada, né? Porque aí a tela não fica no meio da argamassa, ela fica próximo, então a tela precisa estar no meio da argamassa, igual o concreto. É o que chamam de cobrimento. Exatamente, tem que ter um cobrimento aqui entre o isopor e a tela, para que ela fique no meio ali da argamassa. Tá, e a bitola dessa tela aqui, tanto a bitola quanto o espaçamento. Esse espaçamento aqui é de... Esse aqui é de 15 por 15, tela 4x4, 3.4. 3.4, a bitola é 3.4 milímetros, é isso. E de 15 por 15. Vai depender muito do projeto estrutural, vai depender muito do vão, né, e a carga que vai precisar. Nós já utilizamos telas de 4.2 10 por 10. Nós utilizamos telas, essa aqui no caso 3.4 15 por 15. Então depende muito do projeto estrutural. Nós não fazemos nada sem projeto estrutural. É muito importante a gente entender agora com o Gilmar, e se você tiver dúvida, você fica à vontade para poder escrever aqui nos comentários. A gente vai
se esforçar para responder todas as dúvidas que forem surgindo aí, porque muita gente fala muita abobrinha, né, Gilmar? Sem conhecimento. Sem conhecimento. Acaba fazendo afirmações que não existem, né? Questionando algo que é fundamentado em normas, fundamentado em técnica. É claro que, igual a gente está conversando aqui agora, existe o padrão italiano, que é o pessoal que desenvolveu, né, o sistema. Exatamente. A gente adapta para a nossa realidade aqui. Qualquer sistema é assim. Qualquer sistema é assim, qualquer sistema construtivo é da mesma forma. A gente adapta para a nossa realidade, tanto de clima quanto de custo. Então são várias realidades, várias questões que a gente precisa ir adaptando. E não quer dizer que não seja seguro. Que não seja seguro e que não tenha a devida qualidade. Então por isso que a gente está fazendo questão de trazer com todos os detalhes, com riqueza de detalhes, cada informação, para que você que quer ter o conforto, que quer desfrutar do melhor que a tecnologia construtiva pode oferecer, você ter segurança também. A gente pode ter muita dúvida, vamos colocar assim, a norma, não existe norma brasileira ainda. Mas todas as normas, né, que vêm de outros países é assim, adaptado para a nossa realidade, tá? Todas as normas construtivas são assim. São algumas coisas copiadas, mas adaptadas. E explicar também essa adaptação. Não é uma adaptação estilo gambiarra, jeitinho bateria. Jeitinho brasileiro. Não é nada disso. A adaptação que a gente está falando é o seguinte. Quanto metro cúbico suporta usando tal FCK, tal MPA? É isso, vou colocar um sobrado. A gente precisa, na parte de baixo, se for um alto portante, 100 pilares, a gente precisa ter uma resistência maior na parte de baixo, certo? Então, o quilo de aço por metro quadrado de parede vai ser maior. Na parte de cima, como a gente vai ter só a carga de laje, então a gente vai diminuir essa questão de aço por economia. Porque não tem necessidade, no sentido de a gente usar a mesma quantidade de aço na parte de baixo como na de cima. Então a gente proporciona economia para o sistema. Então assim, mas não é nada tirado do nada, tá? É projeto estrutural, tudo embasado, né, conforme projeto estrutural, com RT, responsabilidade técnica do projetista, e a gente executa. Mesmo sendo painel de painel monolítico, que a gente proporciona em torno de 45% de economia de aço, né, e principalmente de peso, né, de carga, nós precisamos de 13 brocas aqui de 13 metros de profundidade, porque a região aqui é muito arenosa. Então assim, é necessário fazer uma sondagem do solo, é necessário fazer um projeto estrutural e de fundação, para que o sistema seja eficiente. A gente está com uma obra aqui no fundo, acho que dá para ver ali. É uma casa térrea, tá? Térrea. Um engenheiro, um colega nosso que está executando lá, precisou de 40 brocas. Uma casa térrea para esse sistema, para um sistema convencional, uma casa térrea. Vai ter um pé direito duplo, mas assim, é uma casa térrea. Nós aqui estamos fazendo uma casa com 2 pavimentos, 180 metros quadrados de área construída, e nós precisamos simplesmente de 13 brocas com 13 metros de profundidade. Pessoal, olha só, aqui não é defeito da câmera, tá? Aqui realmente, e também não é defeito do sistema, tá bom? Não é defeito de nada, né, Gilmar? Não. Calma lá, nós vamos explicar. É o processo. Aqui foi montado, né, o painel com a tela, certo? Mas está faltando uma parte aqui, né, Gilmar? Que é a parte do travamento. Exatamente. Nesse sistema, aqui a gente só fez a montagem dos painéis. Colocou em cima, né, a partir dos arranques, né, que tem um arranque aqui, ó. Toda a parede fica engastado na laje, né, ou no caso aqui a viga, um arranque de 8 milímetros a cada 30 centímetros, entre um lado e outro. Então assim, não é só de um lado, é tanto dentro quanto fora. A gente começa a montar os painéis, né, junto com os arranques, faz a montagem. Depois da montagem, a gente começa a passar os conduítes,
certo? E no caso aqui, hidráulica e elétrica. Aqui a gente está vendo a elétrica. Mas não tem hidráulica porque aqui ainda não passa nada de hidráulica. Certo. A gente passou tudo isso aqui. Depois nós viemos e a gente faz um travamento do sistema com escoras, né? E sempre nivelando, fazendo o nivelamento com prumo, sempre da parte de baixo. Nesse caso, como a parede é muito alta, nós vamos fazer duas linhas de travamento. Uma aqui, pegando mais ou menos 1,5 m de altura, e uma outra lá em cima, para que esse sistema fique totalmente alinhado e prumado. Então ele não vai ficar sendo chapiscado dessa forma, né? Balançando, não. De forma nenhuma. Eu vou pedir pro Fabiano mostrar lá a outra parede aqui atrás dele. Ela fica dessa forma aqui, ó. Do jeito que tá ali, a gente vai fazer um travamento aqui, ó, prumado, sempre tirando o esquadro do canto e travado com uma escora na laje. Então é dessa forma que ela vai ficar de forma prumada e nivelada e no esquadro. Tá, então você usou aqui uma treliça comum, uma treliça comum que é retirada, ela não fica ali. Não fica ali. Certo, essa treliça só para fazer o travamento, né? Tanto nos cantos tem o cuidado também. Exatamente. E usa a escora simples de eucalipto para poder escorar. Muitos profissionais ainda usam madeira em vez de usar essas treliças. A gente, como tem a ideia de sustentabilidade, a gente quer diminuir o uso de madeira, o uso de água, entulhos, né? Isso também é possível diminuir muito entulho na obra. Então a gente usa essas treliças, porque a gente pode cortar, né? A gente usa em outras obras, né? Ou então um perfil, né, metálico 4x4, que é bem resistente. A gente corta, depois a gente solda onde precisar e a gente usa de travamento. Não usamos assim madeira para o travamento. A gente sempre usa só os eucaliptos, que isso também é usado, né, para fazer as escoras de laje. Então a gente diminui muito drasticamente a quantidade de uso de madeiras também para o sistema. Legal. Mostra pra gente aqui, ó, que já está feito o emboço, né? Exatamente. Aqui nós usamos 3 etapas, né? O chapisco, que é uma etapa que fica só para dar aderência praticamente aqui no isopor. O emboço, né, que vai vir, ela ultrapassa aqui até a tela, chega até a tela. E depois do emboço a gente faz a talisca, né? E aí mais 2 centímetros, né, que no caso para fazer o fechamento do reboco. Então chapisco, emboço e reboco. Aqui finalizado vai ser o reboco nessa talisca. Legal. Aqui ainda está só no emboço, né? Aqui ainda está só no emboço. Exatamente. Legal que a gente está vendo ali a parte de estrutura hidráulica ali e tal. Isso que é bacana no sistema, é importante a gente passar isso. Por exemplo, no sistema convencional, para você passar parte toda a parte de tubulação, né, todos os acessórios, você precisa quebrar tijolo, né, você fazer toda a parte de quebrar, gera entulho, maior bagunça. Aqui não, a gente usa um soprador térmico, a gente vem queimando o isopor e a gente passa o conduíte. Muito mais rápido. Explica esse queimar o isopor, exatamente. O pessoal vai achar que pega fogo. Todo sistema construtivo, todo isopor EPS que é usado para a construção civil, ela tem que ter resistência ao fogo. Ela não propaga chama. Olá, senhores, agora vamos brincar com a resistência da parede de painel monolítico. Menininho mais jovem, porque vai ser necessário mais esforço. Bom, vamos aproveitar se o Gustavo ainda estiver conseguindo falar, né? Porque o Gilmar não tá conseguindo falar mais. Ele deu umas marretadas ali. Isso que dá ficar só no escritório, Gilmar. Mas vamos lá. Aí o Gustavo, né? Sim. Que também é engenheiro civil, isso? Claro. Legal, bacana. Vai explicar pra gente em questão de ampliação. Que é uma das questões, Gustavo, que o pessoal sempre levanta da hora de escolher um sistema alternativo, né? O pessoal sempre pergunta, mas se eu quiser
fazer um fechamento ou fazer uma ampliação, é possível? Explica pra gente. Olha, em questões de ampliações, em casos com mais de um pavimento, é ideal devido ao baixo peso da estrutura, né? Quando a gente fala isso, já foi citado anteriormente sobre a capacidade de redução da carga, isso facilita também, futuramente, quando a gente vai fazer as ampliações, não ser necessário muitos pilares, muitas estacas, ou às vezes fazer uma mudança na parte inferior da casa também, para ampliar a parte superior da casa, né? Aí partindo para a prática, aqui no caso, vamos aproveitar que você já fez aqui o estrago aqui, que vai ter aqui não vai ter abertura de vão, né? Aqui foi só a questão do teste mesmo. Sim. Mas se fosse o caso de fazer uma abertura de vão aqui, qual que seria o procedimento? Claro, ó, primeiro a gente vai fazer o corte da estrutura, né, do reboco, do aço também. Nas extremidades desses vãos, a gente vai colocar o reforço estrutural, que são barras longitudinais, tanto na face interna e externa do vão, que vão em toda a parte superior. Nas esquinas superiores e inferiores, a gente coloca os chamados band-aids. São malhas pops colocadas em 45 graus, normalmente de 30 por 30, para combater as rachaduras que vêm normalmente em 45 graus nas janelas, tanto na parte inferiores, mas acontece com mais frequência na parte superiores das janelas. Gilmar, Gustavo, obrigado por ter recebido Construções com EPS aqui na obra e já peço autorização para poder continuar acompanhando aqui até a finalização. Aqui vai mais 4 meses, né? Isso, pelo cronograma, em torno de 4 meses a obra. Mais 4 meses para poder entregar a chave na mão, chave na mão. Acabar tudo certinho. Legal. Então, se eu puder vir acompanhar... Pode ficar à vontade, a gente que agradece a visita. Seja sempre à vontade, né? Para tirar dúvidas. A gente não é conhecedor 100% de tudo. Se a gente não souber, a gente recorre aos universitários. Mas aí, assim, a gente tem a vontade, né, sempre de aprender. Essa é a grande verdade. Mais uma vez, fique à vontade para poder deixar aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, que a gente vai fazer questão de respondê-las o mais rápido possível, tá? E vamos colocar também o contato do Gilmar, caso você queira entrar em contato direto com ele para... Enfim, qualquer tipo de dúvida, vamos deixar aqui também disponível para você poder conversar com ele. A gente está à disposição, tá? Quanto mais esse sistema for divulgado, mais acessível ele será. E para a gente, que a gente começou, né, aqui em Mato Grosso do Sul, um dos primeiros a começar nesse sistema, então assim, para a gente é muito gratificante, né, ver que o sistema tá sendo ampliado. Eu, hoje, né, o engenheiro, né, da GLK Engenharia, a gente trabalha praticamente 100% somente com esse sistema. Então a gente se tornou especialista nesse sistema. Então é muito bacana que isso se propague. Então assim, a gente está à disposição. Se tiver alguma dúvida, vou deixar meu WhatsApp. Quiser entrar em contato com a gente para tirar qualquer tipo de dúvida, a gente está à disposição. Beleza, então pessoal, obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.